cientistas descobrem que múmias egípcias não são humanas. Você vai ver nesse vídeo, hein? Os cientistas descobriram que múmias egípcias não são humanas. Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha, vamos lá direto. Vamos dar uma olhada o que saiu agora, trazendo para vocês com exclusividade. Vamos ver o que rola aí, olha só. Então, aqui tá falando assim, ó, revelado, né? Múmias egípcias não são humanas, tá? Acabou de sair informação, vamos dar uma olhada. Tô vendo com vocês. Uma das duas múmias do museu de Haifa são examinadas, contém restos de um pássaro. A outra, dedicada aos Osíris, contém apenas grãos e lama. Como assim? Resto de pássaro? Por que falariam disso agora, né? Estranho isso, né? Agora já estão falando que não são humanas. Estão preparando a gente para quê, né? Inclusive tem uma teoria muito forte que os alienígenas eram, os faraós eram alienígenas. Depois eu vou comentar com vocês nesse vídeo. Estranho, né? Agora, de repente, falarem assim, né? Então, cientistas israelenses descobriram que duas pequenas múmias egípcias, que se pensavam conter coisas humanas, né? Não tinha nada em seu interior. Uma das múmias estava cheia de grãos e lama, outra guarda os restos de um pássaro desprovido. Pássaro. Estranho, né? As múmias estão armazenadas no Museu de Haifa, em Israel, há cerca de 50 anos, né? E fizeram uma análise e tem restos de pássaros. Não se sabe muito sobre as múmias. Tem mais de 2.000 anos de idade. Por que colocariam essa informação assim aleatoriamente, né? Será que é para nos preparar que as outras seriam reptilianos ou não? Grande chance de serem, inclusive. Os curadores do museu estavam examinando sua coleção para determinar a melhor maneira de preservar cada artefato quando depararam com essas múmias. Embora os registros indicassem que elas continham algumas coisas humanas, né, mumificadas, olharam por debaixo e não tinha coisas não humanas, de pássaros. Estranho, não é? Será que a pergunta que eu faria para você é o seguinte, olha só, aqui, né, é uma visão que tiveram ali, tá, da análise. A pergunta, ó, germinação, os exames realizados, né, no hospital Rambam, em Haifa, revelaram que a múmia de 45 centímetros, em forma humana, supostamente reproduzia Osíris, o deus da vida, após deixar a vida. Continha lama e grãos. Será que era uma estátua? Não era? A segunda, de 25 centímetros, tem forma de um pássaro para representar o deus Horus. A doutora participou da tomografia, né? Agora ajudando a identificar os tecidos do pássaro. A pergunta é, por que essa análise e essa informação, né? Assim, falando que teríamos restos de pássaros. Será que daqui a pouco vamos descobrir restos de répteis, de insetos, insectoides, reptilianos, né? A gente não tem muitos derivados de pássaros, né? A não ser os anjos, os com asas, mas nós não temos os anjos caídos, talvez? Não sabemos, hein? Interessante. Cientistas descobrem as múmias egípcias não são humanas. Você reparou como a informação chega pra gente? Não são humanas. Já tá preparando. Não falou assim, são de pássaro, né? Interessante. Parece que é uma preparação para outra notícia, que vai ser de répteis, né? Aqui, ó, pesquisadores da cidade de Haifa, em Israel, foram surpreendidos ao analisarem duas múmias, né? Supostamente tinham partes humanas, além de terem... elas não eram humanas, tá? Então aqui, ó, inclusive... Olha que interessante esse ponto, né? A gente tem no Egito, no Antigo Egito, vários desenhos, né, de cabeças de répteis, cabeça de pássaros, né? Interessante, não é? Você não acha interessante? Eu vou mostrar para vocês isso aqui, que vale a pena, quem não conhece. Muita gente não viu isso ainda, tá? Foi encontrado nas pirâmides, em hieróglifos, né, em hieroglifos, vários desenhos, inclusive eu vou trazer já nesse vídeo, que vale muito a pena, quer ver? Eu vou colocar helicóptero, fica mais fácil. Vários desenhos de helicópteros, tá? Helicóptero, pirâmide, nas pirâmides. Além do helicóptero, essa daqui é muito interessante, porque a gente tem, eu vou colocar mais em destaque para vocês, que vale muito a pena vocês conhecerem isso, né? Desenhos de helicópteros e desenhos de aviões, olha só que interessante, né? Para quem não conhece ainda. Coisas muito estranhas, uma grande abelha, né? Ou gafanhoto, poderia ser, né? Os gafanhotos, né, pessoal, que a gente tá vendo. Aqui também, olha só, outro desenho aqui, né? Uma abelha, praticamente um gafanhoto, né? E depois um helicóptero. Você acha que, tipo, tem uma grande probabilidade do quê? Antigamente, a Terra, a gente tinha tecnologia, muito antes, tá?
10 mil anos atrás. E de repente foi feita uma limpezinha, né? E tudo acabado. E já desenhavam nessa época dos egípcios, né? Um helicóptero. Será que eles estavam prevendo o futuro ou relatando o passado, né? Interessante isso, né? Aqui também um radar, né? Ó, tá vendo? Um radar apontando para cima. Aqui a gente também tem, aqui olha só que interessante esses outros desenhos, né? Aquele carrinho onde andam, né? Sabe aquele carrinho? Sabe? Também aqui a gente vai ter, olha, aqui um próprio OVNI, né, aqui desenhado, né, e um avião, aparentemente, aqui, ó. Tudo, é um submarino que seja, tá? Tudo nessa inscrição, muito interessante, né? Real, isso é real, tá? É um hierógrafo, ou hieroglifo, né, encontrado nas pirâmides, olha que interessante. Então eu vou relatar para vocês, né? Isso daqui é no tempo de Sete I, em Ábidos, tá? Essa imagem aqui. Não é interessante? Daí a gente vai ter algumas coisas, por exemplo, a gente vai ter um pássaro em Saqqara também, olha, esse daqui, algumas outras imagens, esse pássaro, né? Em Saqqara, tudo bem, pássaro, ok, né? Mas a gente tem muitos com cabeças de outros bichos, cara, né? Interessante. A lâmpada, também isso aqui é interessante trazendo para vocês. Isso daqui é uma lâmpada, tá? Também foi colocado aqui um filamento de uma lâmpada, né? E você vê o bulbo de uma lâmpada, né? Um processo aqui de criação de luz. Também, ó, tá? O filamento aqui da lâmpada, tá? Uma lâmpada também encontrada. Essa lâmpada aqui, falando um pouquinho, né? Ela é um desenho em conjunto de Hathor em Dendera, no Egito, tá? Então parece uma iluminação elétrica moderna, inclusive, né? E a gente vai ter a bateria também de Bagdá. É um nome dado a um aplicativo de vários artefatos, né, criados no Império, na Pérsia, aqui já seria outro item, no Iraque, tá encontrado em 1936 também. É uma bateria elétrica, tá? Aqui. Interessante, né? Com os materiais dentro. Então tem muita coisa ainda que a gente vai descobrir. Mas chamou muita atenção agora vendo, né? Após essa parte, cientistas descobrem inusitadas sobre múmias. Elas não são humanas. Essas daqui, né? E uma coisa interessante, né? Além desse ponto aqui, será que teríamos deuses com bico ali, né? Você acha? Né? Se você olhar um pouquinho mais, até eu vou trazer... hieróglifos. Se a gente olhar um pouco os hieróglifos, vários tem inclusive desenhos, né, de seres, de pessoas mesmo, né, com cabeças estranhas, assim, cabeças não humanas, né. E o pássaro é muito encontrado também. Eu só estou trazendo aqui só para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se eu acho algumas mais específicas, mas a gente tem realmente várias formas estranhas, né, nos hieróglifos. Ó. Tá, a gente vai ter várias coisas ainda não bem explicadas ainda, tá? Na verdade, tem várias teorias, mas agora com o volume de avistamento de OVNIs, né, tudo aumenta um pouco, tá? Você vai ter, ó, essa daqui é super famosa, que eu mostrei mesmo, né? Mas a gente tem muita coisa a ser descoberta ainda, inclusive vários, ó, esse daqui é legal, eu vou colocar para vocês, eu vou dar uma olhada, olha essa daqui, que interessante, essa daqui, ó. Essa daqui, inclusive, ó, essa daqui, olha, a gente vai ter aqui, tá vendo? O pássaro, né? Vários objetos aqui, né? Vocês acham que seria... que seriam os objetos assim? Aqui também, né? Mas assim, ó. Porque é um olho, né? Aqui é um olho, né? Mas seria um olho ou seria um disco voador, né? Então tem várias coisas interessantes, né? Quando você começa a olhar um pouco mais, tem muita coisa ainda a ser descoberta, né? No Egito, vamos dar uma olhada um pouquinho mais, né? Aqui, olha, interessante, né? Deixa eu voltar aqui. Essa representação também, né? Das múmias aqui. O que você me diz isso? No mínimo interessante, né? Com cabeça de pássaros, né? Estranho, não é? No mínimo estranho. Então foi encontrado um pássaro mesmo dentro. Agora pergunta, por que essa reverência a pássaros humanos, né? Interessante. Inclusive os reptilianos, quando a gente pensa nos reptilianos, tem já algumas vertentes dizendo que eles poderiam sim, alguns deuses, né, ter comandado alguns impérios, entre eles até o Egito, né? Então, até que os faraós eram filhos mistos, né, de alienígenas com humanos. Tem várias teorias, muitas cabeças alongadas encontradas também na história, e tudo isso sendo revelado gradualmente. Mas isso aqui me chama muita atenção. Cientistas veem múmias e elas não são humanas. Bom, que você me diz isso, né? Se não são humanas, o que seria, né? Seria um pássaro, tá? Vamos preparando então
para a notícia real que talvez venha junto com a notícia. O Pentágono está para revelar bastante informação, então talvez isso seja uma acomodação, seja leve, né, para falar, ó, não são humanos, é pássaro, ah, legal, tá tudo bem. Na próxima não são humanos, são reptilianos, ou não são humanos, são de uma raça alienígena tal. Pode ser que venha e já saibam, e isso vai ser entregue em etapas, né, para poder ir devagar. As múmias passam por e falam que não são humanas. Não humana, né? Já na hora, realmente, eu tô vendo com vocês a matéria, até pela urgência, né? Mas na hora, realmente eu pensei que poderia ser alienígena, né? Tem muita coisa ainda. Olha só, artefato de Osíris e múmia em homenagem a Horus. Nenhum dos sarcófagos continha restos, né? Aqui, eram de pássaros e outras coisas. Você me diz isso, né? No mínimo, trazer mais algumas informações, que é uma matéria também. Você me diz isso, né? No mínimo interessante, né, pra gente pensar um pouquinho, ó. As múmias do Egito Antigo contêm restos não esperados ali, tá? E nesse caso, não humanos. No mínimo interessante. Eu vou trazer também para vocês, acho que vale a pena também. A gente teve também, isso aqui foi muito interessante. Eu vou trazer para vocês um avistamento de um OVNI grande também, em formato triangular, sobre as pirâmides, tá? Do Egito. Então, eu vou trazer algumas informações. Primeiro, quem não conhece muito as pirâmides, né? As distâncias entre elas, né? A gente tem 3 pirâmides principais e na frente a Esfinge. Então, só para a gente ter um pouquinho... Aqui essa imagem também é bem das antigas, tá? Mas vou mostrar aqui direto ao OVNI que foi filmado. Quero trazer para vocês nesse vídeo, que vale muito a pena a gente ver. Aqui, olha, interessante, né? Aqui, ó, esse OVNI, esse OVNI aqui dizem ter sido filmado nas pirâmides, tá? É recente também, e verdade ou não, quero a opinião, olha só. Uma nave triangular, filmada por pessoas locais ali, a gente vê até as pessoas mesmo, tá? Muito interessante, né? Olha só. Inclusive no formato das pirâmides, né? Olha só. Tem uma teoria que as pirâmides antigamente eram grandes centros de energia, inclusive. E tem estudos que qualquer coisa que você, qualquer vegetal que você mantenha numa pirâmide, ele cresce muito mais rápido e tem mais energia do que ao ar livre. Isso é tudo estudo, tá? Tudo ainda não tradicional, mas tem muita coisa acontecendo, olha só. Qual a sua opinião? Deixa nos comentários, que é muito importante. A gente tá verificando os avistamentos de OVNIs desde março, a fundo, tá? São mais de 1000 filmagens diferentes de OVNIs. Muitas, tá? Pessoas diferentes, cidades diferentes, países diferentes. Tudo aqui no canal para vocês, tá? Trazendo muita informação, inclusive nova. E, olha só. Ó, vários ângulos, inclusive, tá? Claro. Tudo é passível de verificação sempre, tá? Mas olha só. O que você acha? Qual a sua opinião? Olha só. O que me chamou a atenção é essas pessoas andando de camelo um pouco mais tranquilas. Mas eu tenho outras filmagens, inclusive dessas. Eu vou ver se eu localizo já. Tem outras filmagens, inclusive dessa mesma, né, pirâmide, que eu vou trazer mais para vocês, ó. Trazer mais para vocês agora um OVNI sobre as pirâmides agora, tá? Outro tipo de OVNI, olha só, também filmado sobre as pirâmides, olha, interessante, né? Agora já um OVNI em queda, aquele outro tipo, tá? Mas também sobre as pirâmides. Então, me chamou a atenção esse tipo de matéria, né? Não humanas sendo divulgada. Talvez exista até, assim, uma coordenação para gradualmente ir informando. Porque, olha só que interessante, saiu um ali, olha, e subindo, tá? Você vê um OVNI em queda, é aquele que... A gente já tem vários relatos disso, inclusive. Vamos ver mais alguns, tá? Aqui também em Cairo, também, olha só. Um outro OVNI no Cairo também. Então o fato é, eles apareceram já bastante na região do Egito, né? O Cairo ali é a capital, e as pirâmides ficam no Cairo ali, né?
ficam a quanto? 1 hora, mais ou menos, do Cairo. Já estive nas pirâmides, é realmente impressionante, as dimensões são bem interessantes, né? Algo que você fica na dúvida, né? Quem fez possivelmente foram os alienígenas, sim, ajudando ali. Inclusive dizem que nas pirâmides tem uma grande chance de você ter coisas ainda na esfinge, principalmente. Aqui, essa filmagem eu quero trazer para vocês também, para a gente ver em conjunto. Olha só, o mesmo evento filmado de outra posição. Olha as pessoas todas com câmeras aqui, tá? Olhando para o mesmo local, tá? Os mesmos OVNIs outro dia, tá? Olha só. Filmados de longe, ó, de um outro ângulo, tá? Totalmente independente daquele. É um evento atípico, né? Mas com zoom também, tem vários fatores ali a considerar, tá? Mas o zoom também, inclusive a distância, né? Você vê que essa área é muito cheia, tá? Você reparou que não tá tão cheia agora, né? Nesse momento, as pessoas estão mais longe, aparentemente também é outro fator, tá? Estranho barulho também, hein? Interessante, hein? Olha o barulho também, bem interessante, parece até os barulhos no céu. Basicamente, acho que é isso. Só pra mostrar outro também, ó, no Egito também, o outro OVNI. Eu não sei se aquele lá é o Sol, mas note que tem. Olha só, no Egito, né? Sol. Tá entrando na frente do Sol uma bola. Bem estranho esse vídeo aqui. Uma bola na frente do Sol, né? Egito também. Interessante, né? É interessante porque se você pegar o deserto do Saara, essa região, né? Você vai ter baixa umidade, é bem seco a região mesmo. Então você consegue ter uma visão melhor dos céus dessa região, né? Fato atípico, hein? No mínimo atípico. Muita coisa acontecendo, tá? Muita coisa acontecendo. E muita gente ainda incrédula no que está acontecendo e ainda tentando manter os antigos paradigmas também, tá? Também trazendo para vocês umas fotos, tá? Tiradas também, ó. Avistamento no Egito de 2015, tá? Então essa região também tem muitos avistamentos aqui no Egito 2015. Muita coisa nova acontecendo, né? E muita gente incrédula ainda, inclusive, né? Tentando ainda forçar o antigo paradigma. Por mais que a gente tenha mais de 1000 filmagens em todos os locais do mundo de OVNIs, tá? Informações chegando. Você vê, agora o Pentágono está para divulgar oficialmente, já divulgou 3 vídeos, tá? Até para a gente validar que existem, né? E agora, a partir de agora, vai começar a liberar informações. Então, chegando essa informação dispersa, mas já me diz que está aquecendo o assunto, tá? Então, cientistas, né, fazem aí uma descoberta que tem coisas não humanas. Não humanas seria o que para você, né? Alienígena no tempo, tá? Então, esperem para a gente descobrir que alguns faraós já foram mistos de humanos e alienígenas. Isso tem que dar o tempo ao tempo, né? Para ir acostumando todo mundo. Então, vai se acostumando e deixa o seu comentário aí nos comentários do canal, tá? Você que é novo. Outra coisa, a gente tem um grupo, tá? Do canal, tem muita gente, a gente tá vendo muita coisa sobre OVNI. tdetatu.m M de macaco e de elefante, /Davis Terra Plana. Participe que tem muita informação chegando lá e vou começar a trazer as coisas também do grupo por canal, tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, compartilha. Os links estão aqui no primeiro comentário do vídeo, você clica lá no comentário, vai aparecer o primeiro, fixo, tem todos os links para você participar ali, tá? Até o próximo vídeo, obrigado, tchau!